Lula está entregando o Brasil para um eixo do mal. Um eixo do mal que traz pobreza, repressão, injustiça, sob o aplauso dos capitalistas da Faria Lima. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sempre falo aqui sobre como, no segundo governo Lula, a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil. Já falei isso várias vezes. Agora, no terceiro mandato, ele assinou uma série de memorandos com Pequim nos mais diversos setores, como indústria, infraestrutura, biotecnologia, minerais raros e por aí vai. Só em 2024, durante uma única visita à China, o governo Lula assinou 37 acordos novos com os chineses. Até falar em substituir o dólar como moeda internacional, Lula fez. Agora está falando sobre, Dilma, inclusive, sobre integração dos sistemas de pagamento, inclusive do Pix, com o sistema de pagamento chinês. 4 anos, então, de um governo que trabalha ativamente, não pelos interesses do Brasil, mas sim pelos interesses ideológicos da esquerda, do PT, afastando os Estados Unidos e sabotando empresas americanas ao mesmo tempo em que afaga e chama para próximo as empresas chinesas. Não só a China, ontem mesmo a Dilma Rousseff estava reunida com o presidente do Banco Central do Irã, né? A Dilma, que foi indicada à presidência dos BRICS pelo Lula, apoiou fielmente o Maduro. Aliás, não a presidência dos BRICS, a presidência do Brasil por Lula e dos BRICS, mas ela apoiou fielmente o Maduro. Depois ela foi enxotada e quando o Lula voltou ao poder, e aí sim ela ganha o cargo como presidente do Banco dos BRICS, depois de ter agradado muito a China, né? Ela continua, agora passa a agradar o Irã, que vive uma guerra com os Estados Unidos. Dilma Rousseff é literalmente paga para promover os interesses do bloco que antagoniza o mundo ocidental e que está efetivamente em guerra com os Estados Unidos. Esse é um componente das empresas estrangeiras. E ainda tem um outro importante, que é o do crime transnacional. Já falamos muito sobre isso aqui no programa. E sobre... Só um minuto que eu tenho... Tentando aqui dar um... Eu estava falando, tem um outro componente que é o componente do crime transnacional que impacta muito severamente os Estados Unidos e encontra no Brasil, do governo Lula, um refúgio seguro. E se a gente está falando em doutrina Monroe sendo colocada em prática, não tem como eu deixar de falar, por exemplo, portanto, do memorando da Casa Branca, através do qual Donald Trump autorizou a execução de operações cibernéticas contra organizações criminosas transnacionais. Como, por exemplo, o nosso, como diz o Lula, né? O nosso PCC e Comando Vermelho. E aqui também fica clara a razão para o desespero do Lula. Porque os narcotraficantes são, junto à China, o principal aliado do partido que, não à toa, se chama PT, Partido dos Traficantes. Ontem, então, eu estou falando que o presidente Trump assinou um memorando presidencial de segurança nacional com o título Expandindo a capacidade de combate ao crime cibernético transnacional. Esse memorando, ele organiza o uso de autoridades federais pré-existentes e cria dentro do National Coordination Center, o NCC, um programa para que empresas privadas americanas previamente selecionadas passem a executar, sob direção, autorização escrita e supervisão do governo, 2 espécies de atividades contra organizações criminosas estrangeiras qualificadas: vigilância cibernética secreta e operações cibernéticas de efeito, inclusive interrupção, degradação ou destruição de infraestrutura digital. Com esse memorando, as empresas parceiras do governo dos Estados Unidos vão poder acessar os sistemas utilizados por essas organizações criminosas, obviamente sem autorização das organizações criminosas, e produzir efeitos negativos ou mesmo incapacitantes nesses sistemas.
É óbvio que, sendo algo digital, isso não está restrito ao território dos Estados Unidos. O que vai ter de narcoterrorista, traficantezinho no Brasil preocupado com isso é brincadeira. Agora, fugindo do sensacionalismo, essa não é uma autorização do Trump para sair hackeando qualquer criminoso. Tem critérios, né, que são critérios objetivos. Por exemplo, o fato de que os alvos devem satisfazer a definição de Cyber-Enabled Criminal Organizations, chamam de CETCO, né, CETCO. E também que cada ação executada contra eles precisa ser previamente autorizada pelos diretores do NCC. O NCC, só para vocês entenderem, é um órgão que tem um cara do Departamento de Justiça e o outro do Departamento de Segurança Nacional, né, Segurança Doméstica. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: PCC e Comando Vermelho se encaixam nessa definição de Cyber-Enabled Transnational Criminal Organizations? Bom, essa é uma discussão interessante, apesar da resposta não ser tão fácil quanto querem fazer parecer. O PCC e o Comando Vermelho foram designados em junho de 2026, depois de uma árdua campanha nossa aqui nos Estados Unidos, como Foreign Terrorist Organization, FTOs, e Specially Designated Global Terrorist, SDGTs, né? Ou seja, organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados. Essa designação abre portas para uma série de sanções, restrição de imigração, repressão a apoio material financeiro, tanto às organizações em si quanto aos seus integrantes, mas não coloca automaticamente na categoria de organização criminosa transnacional cibernética, que seria a tradução mais direta para aquele CETCO ao qual eu estava me referindo. Para isso, é necessário que seja demonstrado algo que o memorando traz como elemento fundamental, que é o seguinte: que o grupo pratica crimes cibernéticos viabilizados contra o governo dos Estados Unidos, ou contra uma US person, pessoa física ou jurídica sob a proteção das leis da Constituição Americana, ou contra o interesse dos Estados Unidos. Uma dessas três condições: crime cibernético contra o governo dos Estados Unidos, contra um americano ou empresa americana ou pessoa residente dos Estados Unidos, ou que haja contra o interesse dos Estados Unidos, mas aí tem uma condição: e que não seja parte institucional de governo estrangeiro, nem inteiramente operado sob a direção desse governo. Ou seja, por que eu estou falando tudo isso? Porque não basta que o grupo seja uma organização criminosa transnacional e nem que ela tenha sido designada como terrorista. Agora, isso também não significa que não dê para enquadrar as facções brasileiras a partir desses crimes, como fraude financeira online, roubo de credenciais, lavagem de dinheiro a partir de criptomoeda, fintechs que ocultam o patrimônio dessas organizações e por aí vai. No caso do PCC, eu diria que existe um caminho claro nessa direção. Afinal, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos atribuiu ao Vitor Henrique de Oliveira Shimada, a Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira e empresas a eles associados, justamente uma rede que funcionava entre a Flórida e São Paulo, que teria lavado mais de 30 milhões de dólares em receitas originadas nos Estados Unidos, utilizando criptomoedas para remeter esse dinheiro ao Brasil em benefício do PCC. Eu diria que é bastante defensável a ideia do enquadramento do PCC dessa forma. Também, no mesmo comunicado que informou as sanções, o Departamento do Tesouro afirmou que as autoridades brasileiras revelaram uma rede de lavagem controlada pelo PCC que teria movimentado mais de 190 milhões de dólares em 7 meses através de uma rede chinesa de distribuição de eletrônicos e uma plataforma chinesa de comércio virtual. Esses são crimes, então, que podem fazer com que o PCC atenda ao conceito de organização criminosa transnacional cibernética. Então, sei lá, se eu fosse eles, eu começaria a ficar preocupado com as redes que eu uso, né? Nunca se sabe quando os Estados Unidos estão monitorando. Mas significa que os Estados Unidos agora
as empresas americanas podem atuar, sim, fazendo operações secretas para vigilância dessas pessoas, desses indivíduos, do PCC. Eu falei do PCC. Quanto ao Comando Vermelho, as evidências que ligam a facção a crimes cibernéticos ou digitalmente, né, viabilizados contra o interesse dos Estados Unidos, elas já são um pouco mais fracas, pelo menos até por enquanto. É notório que o Comando Vermelho não é tão organizado quanto o PCC. O Comando Vermelho é Rio de Janeiro, meu irmão. Rio de Janeiro é esculhambação. É mais porradaria, esculhambação. O PCC é coisa de paulista, meu. PCC organizado, entendeu? Tem reunião, tem time sheet, entendeu? Tem conference call. Paulista faz essas coisas todas. Carioca, porra, é tiro pro alto, puta, travesti, cocaína e... Então, a inclusão digital do PCC é outro nível. Brincadeiras à parte, a questão aqui é, no final das contas, que o Trump está colocando ordem no hemisfério ocidental. Acabou o tempo em que potências estrangeiras, em que narcoterroristas, criminosos perigosos tocavam horror no nosso continente sem que acontecesse nada com eles. Essa esculhambação, essa tal da soberania dos países gerou essa esculhambação. Já falei, terça-feira não tem soberania porra nenhuma. Lula está entregando o Brasil para um eixo do mal. Um eixo do mal que traz pobreza, repressão, injustiça, sob o aplauso dos capitalistas da Faria Lima. O que não deveria nos preocupar, no entanto, é justamente a razão do Lula pensar que uma campanha contra o narcoterrorismo ameaça a reeleição dele. Uma campanha contra o domínio chinês ameaça a reeleição dele. Por quê? Por que ele acha que o Marco Rubio apoiar e propor essas iniciativas está impedindo um novo mandato do Lula? Isso só faria sentido se, sei lá, a reeleição do Lula dependesse do crime organizado e dessas nações estrangeiras do eixo do mal. Ora, em toda a nossa região, a cooperação com os Estados Unidos no combate ao crime transnacional tem sido um sucesso. Um sucesso, a gente precisa disso no Brasil, meu Deus. Eu sempre falo, do que o Brasil precisa para a gente sair desta cagada do ponto de vista econômico, só do ponto de vista econômico. O Brasil precisa de investimento, o Brasil precisa de tecnologia e o Brasil precisa lidar com a sua maior chaga, que são justamente os traficantes, essas organizações narcoterroristas. Os Estados Unidos são o maior investidor do mundo, a maior potência econômica do mundo e o maior investidor estrangeiro direto. Os Estados Unidos são o maior produtor de tecnologia de longe do mundo inteiro. E os Estados Unidos são absolutamente bem-sucedidos quando se associam aos países no combate às organizações criminosas. No Equador, em março, as operações militares conjuntas contra organizações narcoterroristas, conjuntas entre Equador e Estados Unidos, bombardearam campos de treinamento próximo à fronteira com a Colômbia. Sucesso para o Equador e sucesso para a Colômbia. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso.
Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.